que se ele soprar faz o inferno explodir. Por que não sopra logo e acaba com isso, né? Vira céu. É porque não chegou a hora ainda. Mas quando chegar o momento, nosso Deus, que é vitorioso por excelência, e por natureza, e por suficiência, vai fazer isso. Larissa, pode vir, por gentileza? Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui e uma alegria muito grande poder rever a todos. Uma alegria muito grande poder estar nesse lugar. E sempre que é dado a nós, que é feito a nós o comunicado de que o transformado já está com data marcada e vai acontecer, meu coração já começa a estremecer. Aí eu já começo a chorar, já começo a pensar como é que vai ser, né? Se nós vamos jogar água no som de novo. Vamos deixar Deus fazer da maneira que Ele quer fazer. Vamos deixar Deus fazer. Eu queria que você nessa manhã abrisse a sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 16. Enquanto você está fazendo isso, eu quero saudar os pastores, pastor Job, meu amigo, companheiro de obra, e o pastor Felipe, pastor Júnior também. E já agradecer a direção do Transformados por mais uma vez me permitir estar aqui. E dessa vez com o povo mais bonito da terra. Vocês já viram esse povo? É verdade mesmo. Quer ver só? O meu povo pode ficar de pé mais uma vezinha só. Olha que povo bonito, gente. Olha lá, povo lindo. Vocês não vê gente bonita igual essa aí não, ó. Tá bom? Pode sentar. 1 Reis, capítulo 16. Está aberto? Então você escolhe uma pessoa mais próxima a você, com esse rostinho lindo que você tem, que Deus te deu, com esse sorriso agradabilíssimo que Deus te deu. Vira para essa pessoa carinhosamente e fala com ela assim: o Espírito Santo vai te pegar de jeito. Fala olhando para ela. Fala: o Espírito Santo vai te pegar de jeito. Vai te dar um amasso. Vai te arrochar. Não resista. Deixa ele te pegar. Deixa ele te dar um amasso. Isso. Ó, eu vi uns casais aí, tipo, não é deixa ele te dar um amasso, não é deixa eu te dar um amasso. O negócio aqui é espiritual, vocês abrem os olhos, até no branco. Viu? O negócio aqui é espiritual. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, a partir verso 29 e 30. Após a leitura, peço que você mantenha aberta a sua Bíblia, por favor. 1 Reis 16, a partir do verso 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Mantenha, por gentileza, como eu disse, aberto a sua Bíblia. Nós vamos precisar correr alguns textos aqui. Eu gostaria nessa manhã de repaginar a história, ou trazer de fato à memória, reler a história de Acabe. Queria nessa manhã
reproduzir a história de Acabe contigo, porque todas as vezes que nós falamos em Acabe, a primeira pessoa que vem na nossa mente é Jezabel. Todas as vezes que a gente menciona o nome Acabe, não tem como a gente não falar, não pensar e não lembrar de Jezabel. Ao ouvirmos falar de Acabe, nos vem à memória a imagem daquela mulher macumbeira, daquela mulher maldosa, daquela mulher sem escrúpulos e sem limites. E é como se Acabe então ficasse acabado. É como se Acabe não existisse. É como se Acabe não tivesse nenhum efeito e nenhum feito. Mas Acabe, ele não é uma reprodução de Jezabel. Acabe não é um eco de Jezabel. Acabe não é quem sabe, um produto de Jezabel. Não, Acabe tem voz. Acabe tem uma história. Acabe tem o seu lugar na história em Israel. Acabe, ele tem a sua vida própria. Ele tem uma voz que é dele. Ele tem atitudes que são dele. E quando nós começamos a observar a história de Acabe, nós vamos acabar entendendo que a história de Acabe é muito maior do que a história de Jezabel. Tem muito mais coisas em Acabe do que em Jezabel, para nós podermos avaliar. E então, quando nós começamos a olhar para Acabe, nós poderíamos, dentro da sua história, dentro das suas atividades, quem sabe nós daríamos algumas qualidades, alguns adjetivos para Acabe. Nós costumeiramente o chamamos de homem fraco. Nós nos apegamos naquela passagem, naquele episódio da vinha de Nabote, e nós comumente definimos Acabe como um homem fraco, como um homem que não tem postura. Nós definimos Acabe dentro da postura de Jezabel. Nós entendemos e interpretamos Acabe como um homem que não tem controle sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas Acabe, como eu disse, ele traz consigo outros adjetivos, que eu diria que não é homem fraco de maneira nenhuma. Porque Acabe era um homem que buscava resultados. Era um homem focado em metas. E ele tinha os seus objetivos. Acabe era um homem focado em conquistas. E ele fazia o que ele tivesse que fazer para alcançar os seus objetivos. Não importa sobre quem ele tivesse que passar. Não importa o que ele deveria fazer. Não importa qual seria a sua atitude. Não importa quem tivesse que ser ferido, diminuído ou humilhado. Acabe, quando ele queria algo, quando ele desejava algo, ele passava por cima de quem quer que fosse, mas ele conseguia o que queria. Mas ele conseguia atingir os seus objetivos, porque para ele os fins justificavam os meios. Acabe era um homem maquiavélico, era um homem calculista, era um homem frio, era um homem imediatista, era um homem utilitarista. Acabe era um homem que se fazia valer dos sentimentos das pessoas. Ele brincava com as pessoas, ele brincava com os seus sentimentos, ele brincava com as limitações, ele brincava de ser rei, ele brincava de querer ser Deus. E quando ele queria algo, não importa qual fosse o caminho que tivesse que passar, ele passava para poder chegar onde ele queria. Se ele tinha um fim, um objetivo, ele iria usar de qualquer método à sua disposição, mas ele ia chegar onde ele queria chegar. Acabe era um homem incoerente, um homem de ânimo dobre. Você vai ver aí, a partir do versículo 29, o texto que lemos. Dando sequência, nós vamos ver que, verso 31,
como se fosse coisa de somenos, ou seja, ele já havia feito tudo que é de ruim aos olhos do Senhor. E como se isso não bastasse, ele ainda andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele mesmo edificou em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Era um homem de dupla, tripla, quádrupla e quantas duplas tiver na matemática para a sua adoração. Um homem de ânimo dobre, um homem tendencioso, uma hora queria uma coisa, outra hora queria outra, um homem flexível ao extremo, político, politizado, um homem que tinha como meta a lei da boa vizinhança. Então esta incoerência, este ânimo dobre, é um adjetivo que lhe cabe muito bem, porque ele tinha uma facilidade muito grande de mudar de posição. Ele tinha uma facilidade muito grande de mudar de pensamento. À medida que as circunstâncias, as situações também iam mudando, ele mudava junto. Tanto que ele se casou com Jezabel. Tanto que ele tomou por esposa uma mulher completamente desrespeitosa. Uma mulher que também não tinha princípios. E agora, por quê? Acabe vai se casar com Jezabel. Estratégia política, estratégia econômica. Ele se casa com Jezabel porque ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Sidom era um dos territórios, era uma das cidades da Fenícia. Quem eram os fenícios naquele tempo? Os fenícios? Os fenícios eram os Estados Unidos de hoje. Os fenícios era o país que tinha a balança comercial mais estável do seu mundo, da sua época. Então, como estrategista, ele vai lá e casa com ela, casa com Jezabel, porque ele tinha essa estratégia, a de melhorar a balança comercial de Samaria, do Reino do Norte. A estratégia de melhorar o mundo comercial, a estratégia de facilitar. Porque os fenícios, eles dominavam o comércio, eles dominavam as relações comerciais, eles dominavam os tratados políticos, eles importavam as especiarias das várias partes do mundo e também as distribuía para outras partes do mundo. Os fenícios iniciaram a navegação, eles já estavam no mar. Os fenícios foram tão influentes que eles criaram um alfabeto, e que esse alfabeto que nós utilizamos hoje veio do mundo fenício. Tamanha foi a influência dos fenícios para o mundo antigo, deixando um legado para o dia de hoje. E Acabe vê uma oportunidade de ampliar o seu reino. Esse era Acabe. Ele vê uma oportunidade de ampliar as suas relações comerciais. Ele vê uma oportunidade de ampliar o seu reinado, de ampliar o seu poderio. Ele vê uma oportunidade e então, o que é que ele faz? Ele se entrega em casamento para uma mulher prostituta cultual, que era Jezabel. Nem que tivesse que casar com uma macumbeira, o importante é que eu cresça. Esse é Acabe. Nem que tivesse que casar com a pior das espécies, o importante é que eu prospere. Não importa o que eu tenha que viver, não importa o que eu tenha que passar, eu quero chegar lá, eu quero alcançar aquele objetivo e aquele alvo, nem que para isso eu tenha que me casar com uma Jezabel. Jezabel foi a mulher que depois que se casou com Acabe, ela levou os postes ídolos, os altares e os profetas de Baal para Israel. Foi a mulher que trouxe
ainda mais peso espiritual para Israel. E não importa qual tenha sido o meio, não importa qual tenha sido a razão, não importa qual tenha sido o motivo, o propósito de Acabe não era outro, senão ampliar as rotas comerciais de Israel. Fazendo aliança com a Fenícia. Pergunta para Acabe se ele amava Jezabel. Pergunte para Acabe se ele estivesse sentado aqui hoje. Ele viraria para Jezabel e diria: deixa eu te dar um amasso. É ruim, hein? O negócio dele era dinheiro no bolso. O negócio dele era nome. O negócio dele era posição. O negócio dele era amplitude, era ampliação, era extensão de território. Era nisso que ele estava focado. Então, para isso, ele teria que fazer uma aliança com a Fenícia. E não teria outra forma mais interessante do que se casar com Jezabel, por puro interesse comercial. Porque agora, ele poderia escoar os produtos que eram produzidos e fabricados em Israel, porque ele era genro de Etbaal. Ele poderia agora escoar os produtos fabricados em Israel também para outras partes do mundo. Seu alvo era esse: melhorar o PIB de Israel, exportar mais, trazer mais riquezas para a terra. Nem que para isso ele tivesse que casar com Jezabel. Esse é o Acabe. Este é o Acabe. O rei fraco. O homem fraco que a gente fala. O homem que não tem visão. O homem que não tem posição. Este aí é o Acabe. Jezabel. Quem era Jezabel? Dos sidônios. O povo da maldição, porque os antigos hebreus davam a Canaã, davam o nome de Canaã para a Fenícia. E os seus habitantes eram chamados de cananeus, um povo camita, ou seja, descendente de Cão, filho de Noé. Uma mulher que havia nascido na terra da maldição, devido àquele evento ocorrido na embriaguez de Noé. Então a maldição veio transitando. Geracionalmente, a maldição veio transitando. E Jezabel, ela é da linhagem daquela maldição que foi proferida por Noé ao seu filho Cão por ter visto a sua nudez. E todas as vezes que eu leio esse texto e penso nesse episódio, eu fico imaginando qual foi o nível de atrevimento e qual foi o nível de importância, qual foi o nível de perigo que implicou aquele cenário e aquele episódio a ponto do pai amaldiçoar a descendência do filho. Eu fico imaginando ali o nível de comprometimento espiritual naquela situação para que o pai viesse então amaldiçoar a descendência do seu filho. E Jezabel, ela vem debaixo desta palavra de maldição. E agora ela se casa com o rei que governa o povo de Deus. Está acompanhando? Vocês estão aí? Amém. Daqui a pouco nós vamos partir porque tem que ser também. Acabe também era um camarada oportunista. Israel estava em guerra civil. Há mais ou menos 50 anos aproximadamente, ou mais um pouco, Israel estava em guerra civil. Desde a época da divisão do reino. Desde a divisão onde veio o reino do norte e reino do sul, Israel em guerra civil, irmãos matando irmãos. E o seu país assolado por isso, Israel destruído, porque dentro deste período de 50 anos, com a divisão do reino, o que se fazia era buscar o proveito em cima da dificuldade do outro, o reino do sul e o reino do norte, permanecendo numa guerra. E vários reis tentaram acabar com essa guerra. Vários reis tentaram e não conseguiram.
Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri. Reis em Israel que tentaram acabar com essa guerra civil e não conseguiram. Reis antes de Acabe. E Acabe agora tem uma visão. O que eu faço para acabar com essa guerra? O que eu posso fazer para eliminar essa guerra? E estabelecer um tratado de paz com o reino do sul, na pessoa de Josafá. Josafá, quando assume o trono em Judá, Acabe já tinha 5 anos de reinado. Já sei. Josafá. Faz de conta que você é o Josafá. Fica de pé, Josafá, por favor. Josafá, você tem um filho. Eu tenho uma filha. Vamos casar os dois? Vamos, Josafá? Aí a Bíblia fala que Josafá fez acordo. Coitado de Josafá. Fez acordo com Acabe. Você está lascado, Josafá. Pode sentar, Josafá. Você agora é meu. Ele pegou a sua filha Atalia e casou a sua filha Atalia com Jeorão, filho de Josafá. E agora pronto. A Bíblia vai nos dizer que Josafá aparentou-se com Acabe. E agora Acabe está em paz com o reino do sul. Ele acabou a guerra. Um homem desse é fraco? Ele acabou a guerra. Ele acabou com a guerra civil, pastor Júnior. Eliminou o negócio. Reino do sul, reino do norte estão em paz. Porque Josafá e Acabe estão aparentados. Os filhos deles estão casados. E Atalia também era gente boa, puxou a mãe. Se você começar a acompanhar a história, você vai ver que a Atalia era, finesse. Puxou a mamãe. E que nem, tal e quale. Agora, Acabe tem o reino do sul em paz. Então ele não simplesmente tendo o reino do norte, casando-se com Jezabel para conseguir melhoras político-financeiras, mas ele agora chega às abas do casamento da sua filha com o filho de Josafá, e ele então começa eliminando essa guerra, que durava já há 50 anos, lá em 1 Reis, no capítulo 22, no versículo 44 e 45, vai dizer-nos que, deixa eu encontrar, passei. Verso 45, Josafá viveu em paz com Israel. Importante é que tenha paz, nem que para isso eu tenha que dar a minha filha em casamento. Importante é que eu tenha paz, importante é que eu fique bonito no negócio, nem que para isso eu tenha que entregar minha filha para se casar com o filho de um inimigo declarado. Porque os meus antepassados tentaram manter acordo de paz e não conseguiram. Mas eu vou mostrar para esses caras, para os meus antepassados, que é possível. Vou pegar minha filha, vem cá, você vai casar com ele, com o filho dele. Pai, vocês não são inimigos? Não, daqui a pouco nós vamos virar amigo. Porque você vai se casar com o filho dele, e os dois reinos vão se acoplar, vão ter paz. E qual era a proposta de Acabe? Qual era o desejo? Porque essa paz tem tudo a ver, porque agora ele poderia pegar os produtos escoados, ele poderia pegar os seus produtos e escoá-los para Judá, para o sul. E ele poderia receber os produtos do sul e transferi-los também para a Fenícia. Um homem desse é fraco? Ele agora estava com 2 reinos na mão. Ele agora estava com imunidade diplomática.
Ele agora estava com relações exteriores, relações diplomáticas completamente saradas. Mas os meios pelos quais ele conseguiu isso, meios completamente duvidáveis, duvidosos, incertos, castelos de areia. Esse era Acabe, o homem fraco que a Bíblia, ou melhor, que alguns leitores da Bíblia pensam que são. O homem fraco que muita gente diz que é. Esse era o Acabe. Percebe a perspicácia desse homem? Ele tem a Fenícia na mão, e agora ele tem Josafá na mão, no sul. Acabe também era um homem sagaz. Com tudo isso ele tinha um inimigo, Ben-Hadad, na Síria. Ben-Hadad era a pedra do sapato de Acabe. A Síria e Israel faziam fronteira. E de vez em quando, uma briguinha. De vez em quando, uma guerrinha. O capítulo 20 de 1 Reis narra dois confrontos com a Síria. O capítulo 20 vai narrar dois eventos de combate. Acabe venceu os dois. Ele venceu os dois eventos. Ele lutou essas duas guerras, venceu a primeira, venceu a segunda. E a Bíblia vai nos dizer que no segundo ato, Ben-Hadad está desesperado. Desesperado, fugindo de lugar em lugar, porque não sabia onde se esconder. Sabe o que Acabe faz? Um tratado de paz com Ben-Hadad. Olha para onde a coisa vai andar agora. Ele já tem a Fenícia, ele já tem o Reino do Sul, e agora ele vai ter a Síria. Esse é Acabe. Um homem desse é fraco? Esse é o rei Acabe. Ele pode pegar os produtos da Fenícia, trazer para Israel e usar a própria Fenícia e toda a sua frota marítima para levar os produtos de Israel para as diversas partes do mundo. Ou seja, pelos braços da Fenícia, Acabe alcançaria o mundo que ele quisesse alcançar. Ele tem agora uma guerra civil declarada e encerrada. E ele tem o Reino do Sul. E ele pode agora pegar também o porto de Ezion-Geber. E ele dali escoar os produtos também para o Mar Vermelho. Então ele tem toda essa esfera do mundo antigo. E ele está ali no meio, fazendo esse elo, fazendo esta conexão, distribuindo e recebendo. Mas tem uma Síria. Aí, no meio dessa guerra toda, no capítulo 20, a partir do verso 29. Sete dias estiveram acampados, uns defronte dos outros, Israel de cá, a Síria de lá. Ao sétimo dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para a Feca e entraram na cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondeu de câmara em câmara. Então lhe disseram seus servos de Ben-Hadad: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça, e saiamos ao rei de Israel, pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, poupa-me a vida. Disse Acabe: ainda vive? É meu irmão, meu brother.
Ben-Hadad está vivo. Puxa, o cara é fera. Meu companheiraço, bro. Esse é Acabe. Homem desse é fraco? Ainda está vivo, Ben-Hadad? Não, o cara é bom, mereceu viver. Glória a Deus, ao Deus de Israel, que manteve o Ben-Hadad vivo. Meu amigaço do peito, homem santo, santo varão. Santo varão, homem de Deus. Entende a perspicácia desse homem? Olha, vê o que vai acontecer. Verso 33, aqueles homens tomaram isto por presságio. Voltaram-se logo dessa palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad, isso mesmo. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele o fez subir ao carro. Ben-Hadad lhe disse: as cidades que meu pai tomou do teu pai, eu te restituirei. Monta os teus bazares, olha aí o Acabe se dando bem. Monta os teus bazares, monta o teu comércio em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez aliança com Ben-Hadad e mandou ele embora. Esse é Acabe. Um cara desse é fraco? Um homem desse é fraco? Sagaz, maldoso. Ele agora tem nas mãos Etbaal, Josafá e Ben-Hadad. Um homem desse é fraco? Tem fraqueza num homem desse? Meus irmãos, sagaz, grande administrador, porque ele conseguiu estabelecer rota comercial para a Fenícia. Então agora ele está no mar. Ele estabeleceu paz com o Reino do Sul, ou seja, cessou a guerra civil. E agora ele tem acesso, como eu disse, ao Mar Vermelho. Então ele está com o mundo antigo nas suas mãos. Não se prenda apenas no episódio da vinha de Nabote, porque eu vou chegar lá. Não se prenda apenas nesse episódio. E não interprete Acabe como aquele cara bobinho que a mulher gritava e ele baixava a cabeça. Ele tem muito mais história do que Jezabel. E me diga você, homem desse é fraco? Acabe também era um homem articulador religioso. Tudo que ele fez nos negócios, na guerra, tudo que ele fez para terminar a guerra civil, as alianças que ele fez, os acordos, as negociatas, esse negócio dele ficar em cima do muro, essa indecisão de ser, de não ser, de fazer ou não, de desobedecer ou não a voz de Deus, tudo isso ele também fez com a religião. Tudo isso ele também fez diante do Deus de Israel. Às vezes nós pensamos que Acabe era um desviado, apóstata, mas nem sempre as coisas eram dessa forma. Acabe casa-se com Jezabel. Ele constrói o templo dedicado a Baal, ele ergue os altares, os postes ídolos, ele cria toda a estrutura de adoração a Baal que ele poderia ter criado. E ele vai ter 2 filhos com Jezabel, Acasias e Jorão. E então ele vai virar agora para Jezabel, e ele vai querer ficar bem agora com o povo de Israel, o povo que ainda temia ao Senhor. Então Acabe, ele vai ter 2 filhos com Jezabel, e ele vai dizer: não, Jeza, mozinho,
Você pode até adorar aí e tal, o negócio todo, mas os nossos meninos, eles vão ter nomes que apontam a personalidade de Deus, do Deus de Israel. Então ele pôs o nome de Acás. O Senhor se mantém firme. Ô gente, quando eu penso esse Acabe, me dá uma vontade de dar uns tapas num cara desse. Acás, o Senhor se mantém firme. Jorão, o Senhor é exaltado. Esse era o Acabe. Constrói o altar de Baal, edifica o templo de adoração aos Baalins, aos Astarotes, poste-ídolos, casa-se com Jezabel, a macumbeira mor do mundo antigo, dá a sua filha Atalia por casamento ao filho do seu declarado inimigo, e agora a última fatia do bolo era o povo, então ele tinha que ficar bem com o povo. Então ele apresenta os seus filhos ao povo: meu povo, esse é o Acasias, o Senhor se mantém firme, e este é o Jorão, o Senhor é exaltado. E o povo de Deus que teme ao Senhor na sua simplicidade, esse é Acabe. Este é o rei fraco, chamado Acabe. Aquilo que ele fazia no seu ministério, na sua vida pessoal, na sua vida monárquica, ele também fez na sua vida espiritual. Começou a procurar os fins desejados. Vou ficar bem com Jezabel, construindo o templo para ela. E vou ficar bem com o povo, dando aos meus filhos nome da personalidade de Deus. Eu vou tentar ganhar os dois mundos. Está entendendo? Eu vou tentar ficar com os dois mundos. Eu vou tentar ficar com Jezabel na hora da adoração ao Baal, eu estou lá. Mas eu estou sabendo que o Elias, o perturbador de Israel, que na verdade era perturbador dele, eu estou sabendo que o Elias convocou o povo lá no Carmelo. E naquele evento, depois que vem o resultado, cai fogo do céu e faz aquilo tudo que os irmãos já sabem bem. O Acabe agora corre para o lado do povo: matem os profetas de Jezabel. Ordinário. Matem os profetas. Bem, fica triste não? Nós vamos dar um jeito de acabar com esse Elias para você. Vai para casa descansar, esfria a cabeça. Depois você nomeia mais 850 profetas. Tá bem, meu bem? Corre para lá. Matem os profetas! Esse é Acabe. Um homem de duplo ânimo, de dupla ou tripla, ou sei quantas personalidades, produto do meio. Uma hora está aqui é uma coisa, outra hora está ali e é outra. Entendeu aí, crente? O Espírito Santo já está fazendo a analogia, sem precisar fazer a aplicação, que eu ainda vou chegar na aplicação ainda. Mas eu espero que o Espírito Santo já esteja fazendo aí a analogia. Que é um negócio e não importa que caminho tem que seguir. E quando a coisa pende para outro lado, opa, estou jogando é do lado de cá. Tendencioso. Malabarista. Mágico. Perspicaz. Esse é o Acabe. Vou tentar conseguir os dois mundos, vou ficar com as duas coisas. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, vai ter um tal de Jesus, que vai dizer que nós não podemos adorar dois senhores. Mas enquanto eu não conheço esse Jesus, eu vou tentar segurar a bronca aqui com o Baal, ministrar sobre o povo na pessoa dos meus dois meninos, pegar o reino do sul e estabelecer uma paz que ninguém conseguiu. Opa, a Fenícia é o grande país. Alguns dias atrás eu estava pensando na igreja,
E eu estou avaliando algumas questões em relação à igreja. E eu tenho tido um certo medo porque, não que eles não mereçam a salvação, não é isso. Mas eu fico olhando a igreja hoje que gosta de apresentar os figurões que se convertem nela e estão nela, né? Fulano está na sua igreja? Tá. Fulano é da minha igreja. Aquele fulano mais importante da cidade se converteu. Aquele fulano que é ricaço se converteu e está lá na igreja. Se engoda o coração da igreja. Nós somos a igreja. Aí, quem está aí? O cara mais importante está aí. Gladstone. Ai, ai. Está aí. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Ai, ai. Faz dó. A igreja está muito atentada para isso. Está muito atenta para isso. Figurões. Expressão. Quem está lá? O fera, o mega. É quem está lá. Os dois mundos. Tem muita gente querendo os dois mundos dentro da igreja. Quer ficar bem com Deus, quer ficar bem com os amigos lá da escola, lá da faculdade, lá do setor de trabalho, quer ficar bem com o pastor, quer ficar bem com o presidente da organização interna, quer ficar bem com o vizinho, quer ficar bem com isso, quer ficar bem com aquilo. E aí? Como é que vai ser? Eu estou entendendo que o Senhor nesses dias vai tratar o nosso caráter. Porque ser cheio do fogo, cheio do poder é gostoso demais, pular é bom demais. Mas eu estou entendendo que Deus vai dar uma esfregada na gente aqui. E se você estiver precisando tomar uma esfrega, meu filho, não resista. Deixa Deus te passar no ralador. Porque eu estou entendendo que o Senhor está tratando esse duplo ânimo nosso, de querer os dois mundos, de querer as duas coisas. Eu estou entendendo que Deus está tratando essa veia política da gente. Olha que ser político não é pertencer a um partido, não. Mas esse negócio de ser bom vizinho, carinha boa para um, carinha boa para outro. Nós temos um evento na nossa cidade, em que todas as igrejas se reúnem, esse evento se chama Venha o Teu Reino. E o líder desse evento pertence a uma determinada igreja, e os demais jovens também, inclusive a Larissa, a Solange, o Dari, participam dessa organização aí. É um evento que tem apoio dos pastores. Ontem mesmo nós estávamos reunidos entre pastores, para nós vermos o que nós vamos fazer para dar o suporte para o próximo evento. Que eles levam Nani, Azevedo, e aí vai, Davi Sasser, e vai lá e faz na quadra, um negócio bom, gostoso. Mas só que tinha uma coisa que estava me incomodando de um jeito, e o Espírito Santo me incomodando, e eu, sabe, eu via que ele tinha que ficar, desde o último evento, um determinado empresário que professa um pensamento herege, um pensamento de seita, presente na nossa cidade, queria a todo custo patrocinar, e o Espírito me incomodou com aquele negócio, e o negócio estava em pleno andamento, e aí o muito que eu consegui foi desmontar uma das propostas desse empresário, que ele queria colocar a logomarca da empresa dele na camisa do evento. E eu falei, não, isso aí para mim já é demais. Aí quando foi agora uns 20 dias, ou menos do que isso, a gente estava reunido, conversando com a Larissa. Falei, Larissa, se a coisa andar desse jeito, no próximo Venha o Teu Reino, eu tiro a IPR de Itabirinha. E eu ponho culto, no dia do evento. Não vou proibir o povo de ir, mas eu vou estar no altar, aonde eu prego,
para que o meu Senhor saiba que eu não compactuo com esse tipo de coisa. A Larissa levou isso para a direção, conversou, o menino veio, sentamos, conversamos. E quando foi ontem, nós fomos bater o martelo nessa reunião. E esse menino muito crente, muito servo de Deus, muito humilde, muito cordato, que é o líder. Pastor, o senhor leva essa palavra então aos pastores? Levo. Porque se eu disser, não vai ter tanto peso quanto o senhor, porque é um pastor. Levo, com prazer. Fui orar, fui jejuar, pedi a Deus que me desse graça nessa palavra. E eu sentei com os pastores. E nós começamos a conversar e esse rapaz disse, irmãos, o pastor Gladstone tem algo a falar sobre patrocinadores. E eu disse para ele o seguinte, disse aos pastores, irmãos, não me tomem por mal. E não me tomem também por uma pessoa extremista, extremado. Mas o nosso projeto se chama, venha o teu reino. Eu tenho uma dificuldade muito grande com a igreja, que é o povo do reino, bíblica e teologicamente falando. A igreja é o povo do reino. Confere. Esse reino é mantido por um rei. E este rei, além de ser autoexistente, ele é autossuficiente. Confere. Então por que eu tenho que pegar o reino e entregar para o patrocínio da maçonaria? Me responda você agora. Por que eu tenho que pegar o reino cujo rei é autossuficiente e colocar nas mãos da maçonaria para patrocinar para mim a propagação de um reino cujo rei é todo poderoso? Pode aplaudir o rei, porque ele merece. Era esse aplauso que eu queria ter ouvido na hora dos pastores. Está achando que eu tenho medo de cara feia? A minha já é feia, eu tenho espelho em casa. Está achando que eu tenho medo de cara feia? Fiquei esperando. Vamos, senhores, pode manifestar. Isso só prova, senhores, que o reino de Deus ainda depende, na concepção de alguns, da impiedade. Mas aí eu fui trocando isso em miúdos, fui dirimindo isso. Senhores, nós fazemos uma marcha para Jesus e solta aquele hino lá daquele menino, como é que chama? A igreja vem. Só isso que eu sei do hino. Só sei que a igreja vem. Vocês sabem o que eu estou cantando. A igreja vai, noiva, esperando o noivo. Noiva, adornada, ataviada, mantida pela maçonaria. Por favor, vamos ser mais crente, vamos ser mais bíblico e vamos ter menos medo, porque o reino é mantido por um rei, e esse rei é autossuficiente. Esse rei não precisa da oferta do capeta. Esse rei não precisa das provisões de Satanás, até porque Satanás não provê nada para ninguém. Ele mata, rouba e destrói. Aí lá vai a igreja, na pessoa de seus pastores, permitindo que a noiva ande vitoriosamente, mantida pelo romanismo e pela maçonaria. Ah, pelo amor de Deus, deixa eu mudar de item aqui. Mas deu certo. O Espírito Santo, graças a Deus, foi comigo. Eu pedi a Deus um semblante bem sereno,
Pedi. Eu pedi. De verdade, Senhor, me dá um semblante sereno. Para eu falar isso pelo Espírito. Porque o Senhor me constituiu a mim e aos demais pastores, o Senhor nos constituiu guardiões da igreja. Eu não posso ver a tua noiva sendo prostituída dessa maneira. Eu não posso ver a tua noiva sendo estuprada dessa forma. Eu amo a igreja. Eu sou apaixonado pela igreja. E eu já odiei a igreja um dia, quando eu estive no mundo. Mas eu amo a noiva. Nosso Deus, eu amo a noiva. E eu falei lá, se for assim, a IPR não sai do Venha ao Teu Reino. Se for dessa maneira, a IPR não sai. E não sai. Porque eu vou colocar a IPR para pensar, e o meu povo pensa. O povo pensa. Se eu trouxer, é desse, vai ser? Meu povo pensa. Tem muita gente pegando na vida espiritual, brincando com a vida espiritual, igual brinca. Tem muita gente fazendo o que Acabe fazia. Talvez o melhor adjetivo que eu possa encontrar para o Acabe aqui agora é que ele tenha sido um homem sem caráter. Ele não era fraco, não era nada. Ele era sem caráter. Um homem que pulava de um lado e de outro. Os profetas estão morrendo, ele manda matar os profetas. Corre para o povo de Israel e diz: o Senhor se mantém firme, o Senhor é exaltado. Na Síria, desobedece à voz de Deus que havia sido mandar matar, havia sido exterminar o reino da Síria, matar o rei da Síria. Ele vai lá e estabelece um tratado de paz. Político. Reino do Sul, pega a filha dele, porque o ruim no relacionamento não foi o Jorão, não, foi a Atalia. Igualzinho a mãe. O filho de Josafá fez o povo de Israel pecar por causa da esposa. Está lá no registro bíblico, no livro das crônicas. Homem que está sempre em cima do muro, esse aí é o Acabe. No episódio de Nabote, ele vai lá, quer a vinha, oferece a vinha, oferece dinheiro, oferece um espaço melhor para o Nabote não quer. Olha o que esse mau caráter vai fazer. Vai para casa, vai deitar, vai enfiar debaixo de uma coberta e vai chorar. Ele tinha ou não tinha astúcia para negociar com o Nabote e pôr aquela vinha? Mas ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia ficar mal com o povo. Então ele vai para casa chorar, porque ele sabe a mulher que tem. Olha a astúcia desse cara. Ele sabe a mulher que tem. Então ele vai para casa, deita e ribuça e chora. A Jezabel chega e fala: o que você está chorando? Porque eu queria a vinha do Nabote, ele não me deu. Mas você é um homem ou um rato? O que ela faz? Pega alguns homens de Jezreel, articula, vai lá e manda matar o Nabote. A vinha é sua. E o Acabe sai todo retumbante para pegar a vinha. Ele mesmo não ia tomar não, mas botou a mulher para fazer para ele. O cara desse é fraco? Ele mesmo não ia fazer não. E o medo de ficar mal, pôs a mulher para decidir.
Não amava ela mesmo. Pôs a mulher para decidir. Esse é Acabe. Esse é o Acabe. Usou tanto disfarce, que nós já vamos caminhando aqui para algumas questões da vida dele. 1 Reis, capítulo 22. Acabe era o homem dos disfarces. Ele usou o disfarce a vida toda, tentando enganar pessoas o tempo todo, jogando com as pessoas. Ele tinha um propósito escondido, por isso ele usava as pessoas e a fragilidade delas. Com os profetas de Baal vou dar meu sacrifício. Quando Elias vencer, eu vou mandar matar os profetas. Mas Acabe vai sair para um combate. E o fim da vida de Acabe é terrível. É triste. Aliás, ele teve um final bem característico, muito próprio do que é dele, porque ele era o homem dos disfarces. Ele era o homem das muitas máscaras. Então aqui a partir do verso 29. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Acabe precisava combater Ramote Gileade. O que ele faz? Ele chama Josafá para combater junto dele. Josafá está ali, pronto para combater junto dele. Josafá está querendo uma palavra de Deus. O Acabe, tem profeta aí? Tem uns caras aqui, tem uns profetas aqui, Acabe junta com a turma toda, vai, eis que estou contigo, você vai vencer, vai. Josafá falou, Acabe, esse trem está esquisito, não tem um profeta aqui não? Tem um aí, mas nunca fala o que presta para mim. Traz esse que é o bom. Vem o Micaías. Olha, eu vi Israel lutando e dispersando, e eu vi o Senhor sendo morto. O Acabe fica desgostoso com aquela palavra, manda prender o Micaías. Prende esse camarada, não vira para o Josafá. Falei que ele nunca fala um trem bom para mim. Prende esse cara. Quando eu voltar, eu solto ele. O Micaías fala, se voltares. Mas quem sabe agora dá certo. Mais uma vez eu acho que eu vou me dar bem. Mais uma vez eu acho que eu vou fluir. Eu acho que a coisa vai tornar possível para mim. Então, ele vai sair com Josafá para a batalha de Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, verso 30, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Fica no texto. Ele pega o pai do genro dele, que ele sabia que o povo de Ramote Gileade queria só a cabeça do rei. O povo de Ramote falou assim, na hora que morreu acabe a guerra. O negócio da gente é o rei. Ele sabendo disso, vira para o Josafá, pai do genro. Faz o seguinte, veste de rei. Eu vou disfarçado. Vou vestir de soldado. E você entra de rei e eu entro de soldado. E lá na frente nós vamos vencer. Porque quem sabe dessa vez a coisa flui. Mas Deus já tinha dado uma palavra. Você vai morrer, cara. Você vai morrer. Deus está te avisando. Você vai morrer, cara. Mas quem sabe dessa vez um disfarce engana até Deus. Vambora. Rei da Síria deu ordem aos 32 capitães de seu carro, dizendo, não pelejareis, nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. E vendo os capitães dos carros, Josafá, eles disseram, certamente esse é o rei de Israel. E aí eles se dirigiram para atacar. Josafá gritou, aí viram os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixou ele para lá. Verso 34 é a cereja do negócio.
Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu escudeiro: vira e leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. No meio da batalha, no meio da guerra, um arqueiro vira e fala: quem der, deu. Na junta da armadura. Esse era o Acabe. Esse era o Acabe. Rei dos disfarces. Achava que ninguém podia pegá-lo. Foi pego por Deus. Achava que ninguém podia achá-lo. Foi achado por Deus. Fiquei pensando uns dias atrás. A Lava Jato começou numa blitz da Polícia Rodoviária Federal. Foi onde tudo começou. O maior receptor de carga de cocaína de Pablo Escobar na costa oeste dos Estados Unidos, procurado, foi pego no trânsito por causa de uma lanterna queimada. Entendeu? É muito sério viver uma vida dupla. Você pode enganar algumas pessoas há algum tempo, muitas pessoas por muito tempo, mas não pode enganar todo mundo o tempo todo. Deus vai te pegar. Acabe não era esse homem fraco. Ele era, na verdade, um homem sem caráter. E o mais interessante é que Acabe morreu fazendo aquilo que ele tinha mais arte em fazer: enganar. Ele morreu naquilo que ele tinha mais estrutura, mais engendramento, mais orquestração. Morreu naquela área que ele se achava melhor, na estratégia, na habilidade de enganar. Acabe não era um homem fraco. Acabe era um homem sem caráter. Meu irmão, Deus te trouxe aqui. Não sei qual foi a sua luta, qual foi a sua demanda para você vir aqui. Eu sei que nunca é fácil vir ao Transformados. Eu sei que nunca é fácil estar aqui. A luta é grande. A batalha é grande para todo mundo. Ontem, na hora de sair, eu ainda estava rodando pela minha cidade procurando pneu para trocar. Os meus passageiros, tudo com mala pronta nas casas, me ligando: pastor, que hora que vai sair? Eu falei: ih, ainda estou caçando pneu. As batalhas são muito grandes, os enfrentamentos são muito grandes, mas o que importa é que Deus te trouxe aqui. Você está aqui. E de repente você está chegando à seguinte conclusão: você usa máscaras em algum ponto da sua vida. Você usa máscaras. Você descobriu que está vestido de soldado, mas não é soldado. Você está disfarçado de guerreiro. Mas a sua armadura tem uma brecha. A sua armadura tem uma brecha. E é nessa brecha que a flecha vai entrar. Você vai morrer se você não se cuidar agora, hoje. Essa brecha na sua armadura está escoando todo o líquido dos atos de justiça que você está recebendo. Esta brecha na sua armadura
Está vazando o óleo que você está sendo ministrado e recebendo. Por isso que tem tanto crente que levanta e cai. Porque está com a brecha na armadura. E uma situação totalmente atípica vai provocar a queda. Porque existe uma brecha na tua roupa de soldado. Chega de ficar passando a mão carinhosamente sobre erros, sobre fatores da sua vida que você acha que não tem nada a ver. Você pensa que está protegido, mas a sua armadura está com a brecha. Você pensa que está guardado, mas tem uma brecha na sua roupa de soldado. E hoje o que Deus deseja fazer conosco é fechar essa brecha. O que Deus quer fazer conosco é tampar essa brecha das nossas armaduras. Porque se você está entendendo o que Deus está querendo, hoje você vai ver óleo descer sobre a tua vida e ele não vai mais escoar pelo ladrão. Por isso que você não transborda. Ai, por que eu vivo tentando ser cheio? Eu até recebo, mas não transbordo. Se a bênção do vaso está não em ele ser cheio, mas em ele ser transbordado. Sabe por que não transborda? Porque a roupa de soldado tem uma junta. Chegou a hora de tirar as máscaras. Chegou a hora de parar de negociar com a vida, com as coisas. Chegou a hora de parar de burlar a situação. Chegou a hora de parar de enganar os outros. Sabe? O rapaz, a moça, estão no louvor. Estão dando a escola dominical. Lideram alguma coisa nos jovens. Alguma célula. Algum grupo de estudo. E por serem namorados, já transam. E já que Deus não revelou, continua transando. Até porque a menina acha que este é o meio que ela vai ter para manter o rapaz preso a uma proposta de casamento. Aí vai para frente, ministra um louvor que o fogo cai. Deu certo, que é os dois mundos. Vai para frente de uma sala e dá uma aula primorosa, que é os dois mundos. Que é o mundo do Senhor, quer ser abençoado, quer ser instrumento e quer continuar transando com o namorado ou com a namorada. Porque existe uma proposta de casar, já que nós vamos casar, vamos transar logo. O rapaz já sabe como é que é o corpo da moça e a moça já sabe como é que é o corpo do rapaz. Eu preciso dizer que isso é pecado? Eu preciso dizer que Deus vai te derrubar? Mão naquilo, aquilo na mão. Eu preciso dizer que Deus vai te jogar no chão? Levanta a madrugada, perde o sono, vai para a sala. Controle. Daqui a pouco. Dá uma olhadinha no quarto. Maridão vai pegar a esposa, vai querer apimentar a relação, vai para o motel.
Vai chegar lá, vai botar aquele filme. Vai querer que a senhora faz tudo que está lá na cena. Faz assim, bem, olha lá como é que ela está ficando. A mulher tem que ficar contorcionista. Ela não tem coluna para isso, mas não. E sem contar que aquilo é editado, senhores, camaradas. Está achando que aquele cara é aquela potência toda? Várias vezes gravado. Várias vezes praticado, editado e misturado e juntado numa imagem só. Aí ela acha que o maridão tem que ser aquilo. Misericórdia. Tem jeito não. Quer segurar os dois mundos. Sendo desonesto, mentindo, enganando, praticando atos ilícitos nas costas, cedendo às tentações do adversário, e vai para frente, o fogo cai. O Senhor se mantém firme, o Senhor é exaltado. Mate os profetas de Jezabel. Mas a minha armadura está rachada. A minha armadura está rachada. E a qualquer momento está vindo uma flecha atirada a esmo. Tchum, faz até curva. Tchum. Está na hora de fechar a brecha. Não fala com fulano. Não se relaciona com ciclano. Não perdoo meu pai. Não perdoo a minha mãe. Não perdoo meu filho, a minha filha. Fui traído, não perdoo. Está pensando que vai longe? Vou para o Transformados. Quem sabe eu sou cheio. Ai, que o óleo cai mesmo, não tem como não cair. Unção desce. Aí entra no carro. Quem vem atrás, no carro de trás, está vendo aquele rastro de óleo? Está vendo aquele rastro de óleo? Mas que daneira é essa aqui, afinal de contas? Da onde vem esse óleo? É porque recebeu esse óleo lá no Transformados. Mas como a armadura ainda está rachada, a veste de soldado não está devidamente encaixada, descobriu que está vestindo de soldado, mas não é soldado, coisíssima nenhuma, está disfarçado. Aí vai, até a máscara cair. Assim morreu Acabe. Esse era Acabe, usando de esperteza com os outros. Vamos ficar de pé.